Aê, voltei com a live, tá? Vou esperar o pessoal tá entrando novamente. Por quê, galera? Porque o assunto é muito interessante, é muito extenso, tá? Então eu queria que vocês aproveitassem o máximo dessa live aí. E a galera já tá entrando aí novamente. Eu queria que vocês aproveitassem o máximo dessa live, porque o assunto é muito extenso, é muito interessante, muito bacana para quem gosta de Kung Fu, para quem gosta do Bruce Lee, entendeu? Para quem quer ver realmente uma conversa um pouco mais séria. E espero que vocês estejam gostando. Vou convidar o Ban aqui de novo e vamos continuar. Tá bom? Então, lembrando que quem não conseguir acompanhar a live agora, porque já deu mais de 1 hora, a gente vai deixar gravado depois as duas partes da live no YouTube e vão ficar disponíveis aqui nos stories. Tá bom? Voltemos. Então continua lá, Ban. Você estava falando você fechou falando que o tal não é um manual para o Jeet Kune Do. Exatamente. O tal nada mais é do que os caminhos que o Bruce Lee tomou para chegar no Jeet Kune Do, né? Então, quando a pessoa fala para mim, porque eu entendo Jeet Kune Do, porque eu li o tal, cara, desculpa, você só leu, vamos dizer assim, diários da vida do Bruce Lee. Trechos, né? Trechos que foram juntados ali num livro Exatamente. para poder chegar, enfim, numa homenagem, vamos dizer assim, né? Uma Exato. homenagem. Aquilo nada mais era que uma forma de homenagear o Bruce Lee. Não, não é a compilação do método dele. Não é o Cara, manual secreto do Jeet jamais. Kune Do, Jamais. né? Tá Quem longe dera se disso. fosse. Ban, legal. Bom, hoje para aprender Jeet Kune Do, você tem que procurar uma pessoa da linhagem, né? Uma pessoa que seja séria, que faça parte aí da linhagem, que tenha treinado realmente Jeet Kune Do. Jeet Kune Do é uma arte marcial, tá? E com diferentes interpretações, dependendo aí, como você falou, da família, né? Da Sim, do pessoa, período que a do, pessoa teve então, aula, né? então também é muito importante não só treinar Jeet Kune Do, assim como no Kali, né? É mais importante do que o estilo, do que aonde você treinar, com quem você vai treinar Jeet Kune Do, porque pode Exato. diferir muito as opiniões sobre uma linha e outra. Vamos lá, uma Sim. pergunta que não é minha, mas que é de um aluno meu, mas que eu já cheguei a conversar com você isso uma vez lá no Merloto, né? Então Sim. vamos lá. Estão falando aqui, vamos fazer a próxima live sobre o Wing Chun. Ah, legal, vamos fazer sim. Eu quero fazer com todo mundo, tá, galera? Estou tentando fazer uma live com todo mundo que eu conheço. Eu já tenho uma live marcada amanhã com o meu aluno Wellington, que daí eu sou entrevistado, eu não sou entrevistador, e tem uma live aí marcada com o Fábio Assis para falar sobre Kung Fu, sobre Sandá, sobre anos 80 e anos 90, como é que era as academias e como que o bicho pegava naquela época. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta do meu aluno é a seguinte. Tudo bem, o Bruce Lee morreu em 1973, certo? Mas tem Certo. muitos professores que implementaram um pensamento que é aquilo que você chama de linha do tempo do Jeet Kune Do. Tem alunos que ainda treinam o método antigo, até 1973, e tem alunos que continuaram seguindo o que seria uma linha de pensamento do Bruce Lee, uma linha de raciocínio dentro da Sim, técnica. Explica um pouco sobre isso. tá legal. Na verdade, quem melhor pode falar sobre isso é o Tim Tackett, que foi um aluno não direto do Bruce Lee. Ele teve algumas aulas com o Bruce Lee, mas ele não era um aluno, vamos dizer assim. Ele já teve algumas aulas, mas ele não era aluno do Bruce Lee, era aluno do Inosanto, na verdade, né? E o Tim Tackett explica disso num artigo do Wednesday Night Group, né? E ele fala o seguinte, que o Bruce Lee ele jamais iria fazer uma arte marcial ineficiente. Ele sempre estava buscando eficiência. Só que conforme o tempo passava, ele descartava algumas ideias que ele tinha, né?
Então, assim, a primeira academia do Bruce Lee, que foi o John Fan Kung Fu Institute, que era do Taki Kimura, né? O Bruce, conforme o tempo, ele não teve mais tempo de voltar para Washington, voltar para Seattle, para atualizar o Taki Kimura. Então ele tentava fazer isso, mas tem entrevistas dele falando assim, olha, às vezes eu volto lá no TAC, ele ainda está muito preso, preciso fazer ele entender o que eu estou pensando, tal, porque o TAC era karateca, né? Então ele tinha uma visão assim de retransmitir o que foi transmitido para ele. Mas o TAC ele não progredia muito no pensamento, sabe? Então o Wing Chun, ó, o Jeet Kune Do do Taki Kimura é muito mais próximo ao Wing Chun, né? Porque é a primeira linha de pensamento que o Bruce Lee teve, né? Aliás, O Jeet muitos alunos, né? Aliás, muitos alunos também. Sim, O Jesse Glover mesmo praticou judô, também Jesse praticou Glover, total, karatê, entendeu? Também tinha total. essa linha. E a academia de Oakland foi quando começaram a implementar os elementos de boxe. Então os alunos lá, ele tem uma visão um pouco mais diferente dos alunos do Taki Kimura. Eles não pensam muito na forma Wing Chun que o Bruce Lee pensava. Eles pensam de uma forma mais boxe, né? Eles chamam de Ah, Jun cara, Fan Boxing, né? eu não tenho certeza, sinceramente eu desconheço, pode até ser, Tem mas eu muitas academias, tem muitas placas dos anos 80 e 70 lá, Jun Fan Boxing. Jun Fan Boxing interessante. era o termo, era aquela coisa que existia. Até eu te mostrei os certificados diferentes, né? Que era o certificado de Wing Uhum, Chun do Inosanto, o outro de Jeet Kune Do, e tinha um sim, intermediário que era o de Jun Fan Boxing. Era realmente, sim, você tinha uma. Criou-se uma outra arte marcial, né? Criou-se uma outra sim, marcial, que era aquilo que interessante. você falou, era a forma de interpretar do pouco do Wing Chun que o Bruce Lee conhecia com outras coisas que ele foi juntando no caminho. Sim, interessante. Eu não me lembrava disso. Lembro que você mostrou umas fotos de um certificado, mas não me lembrava desse de um fanboxing. Mas agora você falou, tá me dando uma luz aqui. Realmente eu lembro de alguma coisa assim. É, Então, e quando você ia para Los Angeles, né, para Chinatown, o estilo já não tinha nada a ver com o estilo de Oakland, né? Já estava totalmente diferente, né? E quando você ia para a última turma de alunos, já não parecia sequer com Chinatown. E aí a questão de Chinatown é um ponto mais fora da curva. Porque o que aconteceu em Chinatown? O Bruce estava atolado com as gravações dos filmes dele. Então, quem estava dando as aulas era o Dani Inosanto. Por exemplo, armas. O Bruce não ensinava armas. Quem ensinava armas era o Dani Inosanto. E como para o Bruce era mais importante ensinar o cara a se expressar do que ensinar Jeet Kune Do, o pessoal de Chinatown fazia muita coisa do Kali, por exemplo. É muito comum você ver os Era alunos. dividido os treinos, era dividido. Você tinha um treino Sim, de Kali, você tinha o de Jeet Kune Do, e dizem alguns alunos que você só podia treinar Jeet Kune Do se você treinasse Kali. se você treinasse Porque era Kali, um eu já vi essa projeto, história. era um projeto do Bruce Lee, desculpa, do Daino Santo, porque o Daino Santo queria desenvolver as artes marciais Desenvolveu o filipinas Kali. nos Estados Exatamente. Unidos. Tanto que, assim, é, depois que o Bruce morreu, tem uma história aí que, se for verdade, isso eu acho que é sacanagem, mas tem uma história de que o Danilo Santos falou assim: olha, o Bruce não me autorizou a ensinar Jeet Kune Do deliberadamente. Então faz o seguinte, vem treinar Kali comigo, e aí eu vou te passando o Jeet Kune Do no meio do caminho. E muitos Sim, alunos do Bruce sim, Lee, da última turma, são graduados em Kali pelo Inosanto por conta disso. Né? sim. É o que dizem, né? Eu não sei afirmar se realmente isso aconteceu. Se isso aconteceu, eu acho até Provavelmente, que foi uma sacanagem. provavelmente deve ter sido, porque, até mesmo porque o Inosanto estava muito focado em trazer outras pessoas de outras artes marciais, né? Ele é um desenvolvedor marcial, né? Não só Sim, das artes marciais filipinas, e com certeza ele ainda não estava pronto para subdividir aulas, né? Pelo pode menos é isso ser, que ele diz. Ele não estava pronto para subdividir aulas. Então pode ser. ele tinha que ter, tipo assim, o cara que treinasse Kali, ele tinha que treinar, o cara que quisesse treinar Jeet Kune Do tinha que treinar Kali, porque daí estava mais ou menos dentro de uma linha, não só de Uma linha tempo, mas dentro de uma linha de de metodologia, desenvolvimento né? para ele, de metodologia para ele. Sim, faz sentido, faz sentido.
Enfim. Então, por conta disso, a gente tem muitas diferenças, né? Agora, dizer que, por exemplo, não, que o Jeet Kune Do do Inosanto é ruim, o Jeet Kune Do do Taki Kimura é ruim, o Jeet Kune Do do Jor Putit é ruim. Aliás, vou até excluir o do Jor Putit, que ele foi da última linha de pensamento. Mas o Jeet Kune Do do Ted Wong é ruim. E só é bom da última turma, cara, isso é uma besteira absurda. Porque o Bruce não se dedicava a ensinar um método ruim. Ele se dedicava em progredir, em crescer. Ele jamais iria ficar focando numa arte marcial que fosse fraca. De metodologia fraca. Até porque não existe arte marcial melhor que a outra. É sempre lutador. Mas, enfim. Então, assim, é simplesmente questão do período. Né? Se você treinou com o Bruce há 10 anos, você tinha uma visão. Se você treinou com o Bruce desde os 10 anos e foi até agora, a sua visão mudou. E é basicamente isso. Esse ponto se explica nisso. E, inclusive, eu recomendo que vocês leiam o artigo do Wednesday Night Group a respeito disso. Que é o Clube da Quarta-feira, tá, galera? Conta aí a história do Clube da Quarta-feira, que é legal. O Clube da Quarta-feira foi o seguinte, né? Quando foi nos anos 90, estava muito deturpado o que era Jeet Kune Do. Porque, no princípio, né, todos tentaram se unir em torno do Inosanto. Só que por conta do período de aprendizagem, do que o Dani Inosanto passava, os alunos falaram, desculpa, não dá. Vou continuar da forma que ele passava para a gente. Alguns ficaram independentes. Outros alunos, por exemplo, o Richard Bustillo, ele fez uma associação de grappling de Jeet Kune Do. E o Bruce jamais ensinou grappling. Entende? Tá errado? Não. Simplesmente ele fez uma coisa que ele uniu o Jeet Kune Do a uma coisa que ele já fazia. E muitos alunos fizeram isso. Que inclusive era filipino e treinava Kali. Pois é. Então o que aconteceu? Chegou nos anos 90, essa galera que teve aulas com Bruce Lee também, mas não eram alunos diretos, né? Falaram, a gente tem que revitalizar o que o Bruce Lee fazia, né? Sair do armário, digamos assim, né? E eles se juntaram e fizeram o Wednesday Night Group, né? Que é um grupo que se reunia na garagem do Team Tackett, ainda se reúne, por causa da quarentena eles estão parados, eu vi o Team Tackett falando essa semana. Eles se reúnem na garagem do Team Tackett, todas as quartas-feiras à noite. Team Tackett tá pintando. Toda semana ele posta um quadro lá diferente. Que da hora. E aí eles se reúnem lá e fazem um treino gratuito, né? E com a ideia de difusão do Jeet Kune Do. Simplesmente isso. E desde 1990 eles atuam dessa forma, né? Então, assim, é um grupo que tem bases sólidas para falar sobre Jeet Kune Do. Inclusive, o Bob Bremer, que foi aluno do Bruce Lee junto com o meu segundo, o Jor Putit, ele fez parte do Wednesday Night Group também. Tem um artigo, inclusive, que fala que quando o Bob Bremer entrou no grupo, foi a melhor adição que eles tiveram lá, porque ele ajudou eles a entender muitos conceitos que o Bruce tinha evoluído que não estavam sendo tratados lá, na época de Chinatown. Por exemplo, as pessoas achavam que o Jeet Kune Do era mais relacionado à adição do que à exclusão. E o Bob Bremer provou o contrário, que o Jeet Kune Do é mais relacionado à exclusão de técnicas, exclusão de movimentações, do que ficar adicionando, né? Enfim, eu recomendo muito que vocês leiam esses artigos que o Team Tackett escreve no site do Wednesday Night Group, porque são muito esclarecedores assim, para quem gosta dessa parte de história do Jeet Kune Do. Legal. Tem uma pergunta do Nelson aqui, está conseguindo ver aí? O físico do Bruce Lee... Então vai lá. O físico do Bruce Lee pode-se dizer que a pessoa que tem praticamente o físico perto dele seria o CR7. O que é CR7, cara? Eu acho que é o Cristiano Ronaldo, cara. CR7, pelo que eu entendo, é o Cristiano... Não, é o Cristiano Ronaldo. CR7, ele tá falando assim em esportes, né? Ele tá comparando futebol aí. O CR7 é o Cristiano Ronaldo. É que eu não sei quem é Cristiano Ronaldo. Vou jogar no Google. Cristiano Ronaldo. Aí fudeu, aí, mano. Vai ter no meu histórico aqui, Cristiano Ronaldo sem camisa. Puta que pariu, cara. Deixa eu ver. Aí ferrou. Cara, olhando aqui, ele de cueca.
realmente, ele tem um físico legal, é um físico próximo, sim, só que dá para perceber que ele tem muita massa magra, e o Bruce Lee ele já estava perdendo muita massa magra, né, quando ele estava perto de morrer, né? Então, eu acredito que, apesar de ser trincado como o Bruce Lee era, eu acho que ainda assim não tá próximo, não tá tão próximo, não. Ô, Matos, eu tô vendo uma pergunta do Matos aqui. Matos, o Bruce Lee aprendeu num tchaco com o Inosanto, sim. E ele se desenvolveu muito rápido. Se desenvolveu muito rápido. O Inosanto ele usava as mesmas movimentações de bastão filipino e adaptavam para o nunchaku, que é o tabak tayok, né? Que é o nome do nunchaku em tagalo, tá? Deixa eu ver quem mais aqui tem perguntas. Estou descendo aqui. Opa, obrigado, galera que está prestigiando aí. E vamos que vamos. O pessoal tá rindo aqui que você não sabia quem era o Cristiano Ronaldo, cara. Como que você dá Pô, gente, dessa? eu entendo de briga, de porrada, de esporte, eu só entendo de hockey, cara. Cara, vamos lá. Futuro das artes marciais. Qual vai ser o Certo. futuro das artes marciais, cara? O que você Eu acho acha? que Você acha é que. aquilo que a Porque gente assim, estava comentando. desculpa, eu tive uma visão com o Bosco na terça-feira que essa não vai mudar, tá? Não vai mudar. A gente vai ter que usar máscara por um bom tempo, a gente vai ter que tomar essas atitudes de álcool gel, de tossir com o cotovelo que nem você está fazendo, de não se tocar muito, de não se aglomerar muito. Então a gente vai ter que se adaptar a essa realidade porque isso vai ser para sempre, tá? Isso vai ser para sempre. Independente de ter uma vacina ou não, foi como o Bosco falou. Nem todo mundo, a vacina talvez tenha contraindicação, talvez não. A gente não sabe, não tem como saber. A gente não sabe para onde esse vírus vai evoluir porque é um vírus mutante. Então essa é a realidade. Para onde você acha que as artes marciais elas vão depois dessa pandemia? Como o que a gente estava falando anteriormente, né? Eu acho que não tem período melhor para o cara focar no desenvolvimento da estrutura dele, do corpo dele, se desenvolver dessa forma do que agora, né? Por quê? O crime não para, as agressões não param, né? Ao contrário, está Violência aumentando, né? aumentam, violências domésticas não param, inclusive elas aumentam nesse período, né? Então, a arte marcial é essencial, cara. Eu acredito que nada vai mudar relacionado a artes marciais, fora que você vai ter que se higienizar muito antes de treinar e se higienizar muito depois que treinou, sabe? No sentido de, vou ter que usar máscara para fazer treino por enquanto? Vai ter que usar. Ah, mas é para sempre? Não, não acho que é para sempre. Sinceramente, eu posso estar sendo até otimista. Talvez assim, em fevereiro do ano que vem, talvez já esteja uma situação amena no sentido de não precisar usar máscara. Talvez. Posso estar sendo otimista. Olha, eu vou falar para você, nas Filipinas, eu não usava máscara, quase morri. O Enzo não usava máscara, que era meu aluno. E, cara, e os filipinos? O resto, cara, todo mundo usava máscara por causa de tudo quanto é gripe, desgraça que Sim. existe nas Filipinas. E eu vou falar pra você, eu cheguei lá pesando 90 quilos e voltei de lá pesando 68. Então eu Eu não sei lembro, se as. eu te encontrei uma semana depois de você voltar, cara. Exatamente que eu fui dar o curso lá no IACO. Exato, você Cara, tava magro que dó. só um pirulito. Cara, é um absurdo. Então, acho que máscara é um negócio que, infelizmente, a gente não tem. É uma pandemia, né? A gente não sabe para onde vai, a Sim, gente não sim. sabe como que vai ser o controle dessa pandemia. Mas tudo bem, Por que vai, que eu fala a sua opinião. acredito que em Fala a sua fevereiro opinião. seja talvez um período que a gente já não esteja mais usando máscara? Porque eu, sinceramente, estou sendo otimista em acreditar que vai se desenvolver uma vacina até lá. E, mas vacina demora muito tempo para distribuição. Mas não na realidade que a gente está. Eu acredito que as coisas vão ao mercado, se forem comprovadas ser eficientes, muito mais rápido por conta do que a gente está vivendo. Nunca teve isso na história, sabe? Nunca foi tão rápido para pessoas morrerem assim. O número de pessoas que morreram
até agora, proporcionalmente foi maior do que na peste negra, sabe? Então, por conta disso, eu acredito que as vacinas vão chegar ao mercado o mais rápido possível se elas forem realmente desenvolvidas da forma correta, né? Legal. E qual que é o problema atual, né? A questão não é, não, porque todo mundo que pegar a corona vai morrer. Não, a questão não é essa. A questão é que, se eu pego corona e eu preciso de hospital, eu vou impedir o leito de alguém que também precisa. E chega uma hora, isso é uma PG, uma progressão geométrica. Chega uma hora que não tem leito para todo mundo, e o cara que só seria uma gripezinha, né? Entre Uhum. aspas, o cara que talvez teria um sintoma apenas disso, vai desenvolver essa gripezinha em uma pneumonia, e esse cara não vai conseguir ser tratado, não vai conseguir respirador, e infelizmente vai acabar falecendo, né? Eu sempre Então, falo que eu assim, creio que vai ser uma das maiores tragédias do Brasil e da infelizmente, história, da história. infelizmente. E, e por isso eu falo, né? Por enquanto, meu, aproveitem esse tempo para se desenvolver fisicamente e desenvolver a sua estrutura, né? Isso é Tem legal. cara que não sabe absolutamente nada de artes marciais, só que o cara é todo troncudo, todo bombado aí, o cara aguenta porrada, velho. Então imagina você que sempre se dedicou em só fazer técnica, começa a prestar atenção na sua estrutura, sabe? É uma coisa que vai te acrescentar muito, né? Eu nunca fui exemplo para ninguém relacionado a físico, né? Eu tô pouco me lixando, né? Mas eu comecei a fazer exercícios para tentar emagrecer. Tá me dando alguns resultados, né? É E importante, é importante. é importante, é tudo complementar, né? Não adianta você saber socar se você não aguenta tomar um soco. Então, foquem nessa parte por enquanto. Ah, daqui, sei lá, no ano que vem já vai estar normal? Se tiver normal, ótimo. Vamos todo mundo começar do zero, mas vamos continuar. Maravilha. Pelo menos a Tem umas minha visão perguntas para isso é aqui. isso. Legal, Vamos lá. legal. Tem umas perguntas aqui para você. Pergunta para o Ban se ele já ouviu falar do Pelé e do Maradona, O né? Pelé é Ainda aquele zoando com do a Chaves. R7. Aquele do Chaves lá do filme. Aí tem aqui o que o Bruce Lee quis dizer com desenvolver seu próprio estilo. Tá Tem alguma legal. frase do Bruce Lee que ele falou isso, né? Eu acho que ele está querendo dizer quando ele fala assim, encontrar o seu Jeet Kune Do, né? É, pensa no O seguinte, Bruce Lee era formado em filosofia, né? Também tem isso. ele não chegou a se formar, ele fez alguns semestres, ele tem alguns lá, Exatamente, né? ele estudou filosofia. É, quando ele fala encontrar o seu Jeet Kune Do, não necessariamente ele está falando do Jeet Kune Do, ele está falando de encontrar o seu método marcial. E o seu método marcial muitas vezes não é o Jeet Kune Do. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu gosto muito, que é um aluno meu, que é o Merloto. O Merloto, ele treina comigo, mas ele não é um cara que é focado em Jeet Kune Do. O Merloto, você vê que a base dele é o Muay Thai. Você vê que quando ele vai lutar com perna, para ele tem que ser Muay Thai. Então, para que ele usa o Jeet Kune Do? Ele usa para complementar o Muay Thai dele. E para ele aquilo é natural. Ele pensa dessa forma. E não tem problema nenhum. Aquele é o Jeet Kune Do dele. Aquele é o caminho dele. Entende? Então, quando a pessoa fala assim, encontrar, quando o Bruce Lee falava encontrar o seu Jeet Kune Do, muitas vezes ele não está falando do Jeet Kune Do. Ele está falando de encontrar o seu caminho marcial. Quando ele fala desenvolver seu próprio estilo, galera, não é para você acordar um dia de manhã e falar: "Ah, hoje eu vou criar uma arte marcial. Hoje eu vou criar um sistema de defesa pessoal". Galera, não faça essa merda, não faça essa besteira, tá? Tipo, meu, é porque o Bruce Lee falou que é para eu criar meu próprio estilo. Cara, não é isso, tá? Não é O isso. Fábio falou um negócio legal aqui, ó. Metáfora do pão de forma. Ninguém é pão de forma. Na mesma estrutura, cada aluno tem seu sistema, exatamente. E também Exatamente. é muito relacionado assim ao estilo, no sentido assim, como que você é lutando? Você é um cara mais agressivo? Você é um cara mais defensivo? Entende? Tem coisas que é mais natural seu. O Bob Bremer, ele era um cara alto, né? E o Bruce ensinou o Bob Bremer a chegar quebrando a estrutura do adversário de cima para baixo.
Só que o Bruce não ensinou isso para mais ninguém, porque se eu não estou enganado, o Bob Rahmer era o cara mais alto que o Bruce Lee dava aula Não, não, tem o naquela Kareem turma. Abdul-Jabbar. Ah, mas o Kareem, ele não fazia parte daquela turma, né? Sim, sim, fazia antes. É, eu digo assim, Né? naquela turma ele era o mais alto, então ele falava, Ah, meu, sim, entra sim, sim. quebrando, né? E ele não falava isso, por exemplo, o Daniel Lee, que o Daniel Lee era chinês, o Daniel Lee era pequenininho, né? Então, assim, cada um, até mesmo dentro do seu método, dentro de um método específico, não vai ser igual, né? E Tem também pode ser outras. relacionado a isso. Legal. Tem outras duas perguntas aqui. É verdade que o Bruce Lee usou o Inosanto como laboratório para o Jeet Kune Do? Na verdade, eles eram amigos e eles treinavam, né? Sim, Eles treinavam, né? Eu acho que o Inosanto tem uma boa participação no início, né? No início sim, do desenvolvimento do Jeet Kune Do. Né? sim. Ele ajudou bastante. Você vai ver aquela apresentação famosa naquele campeonato de karatê. Uma das pessoas com que ele faz sparring é o Ino Santo. Né? Você vai Sim. ver vídeos antigos do Ino Santo segurando o saco pro Bruce Lee, entendeu? O saco de pancada. Então, assim, isso é normal. Isso é normal. Agora até eu achei que era o outro saco, cara. Não, saco. Eu postei um vídeo russo agora que os caras gostam de segurar saco. Entendeu? Depois você olha nas minhas redes sociais. Os caras gostam de segurar saco. É... O que é se expressar a si mesmo honestamente? É aquilo que a gente já conversou. É não necessariamente imitar o Bruce Lee com o Jeet Kune Do. Se expressar honestamente é você. É aquilo que é o exemplo do Merloto que eu dei agora. É você ser um cara que talvez o Jeet Kune Do não sirva para você, mas você vai pegar alguma coisa ali que vai te complementar naquilo que você é natural. Se expressar honestamente é isso. Bacana, bacana. Deixa eu ver só se não tem nenhuma outra pergunta. Vamos lá. Que eu não... Ixi, errei tudo aqui. Peraí. Voltar. Aí. Deixa eu ver só se não tem nenhuma mais pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Beleza. Considerações finais. Por favor, Ban, onde você dá aula, como você está dando aula, se a pessoa se interessou aí pelas suas videoaulas, como que ela faz para entrar na turma, se é possível ela entrar na turma, como que você está procedendo aí para poder dar aula e como você vai proceder depois para você poder dar aula depois dessa pandemia. Tá legal. Bom, eu dou aula. Vamos falar primeiro fora dos períodos de pandemia, né? Ah, Eu dou isso é aula importante. em Ribeirão Pires, dou aula em São Bernardo quando sou solicitado, que é onde fica o Artes Marciais Brasil, né? E dou aulas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, quinzenalmente aos domingos, né? Talvez, se a maioria do pessoal seja da região de São Paulo, o mais prático seria o grupo do Ibirapuera. Nesse período de quarentena, eu desenvolvi, como eu já havia falado, o sistema Quarentena JKD. E o Quarentena JKD, ele está restrito aos alunos presenciais, né? Só está treinando comigo os alunos presenciais. Muita gente pede para entrar. Só que eu não vou, tipo, eu não consigo colocar uma pessoa aleatória, duas. Então, qual que é a opção, né? Se tiver interesse de pelo menos 5 pessoas de entrar no Quarentena JKD, eu posso fazer uma segunda turma e a gente começa o sistema do zero, né? Legal. Por quê? Porque o pessoal que está treinando comigo dentro do Quarentena JKD, ele já está mais avançado. Eu não consigo fazer o cara entrar onde eles estão, né? Legal. Então, se tiver interesse, entre em contato comigo, fala, olha, eu tenho mais 3 Eu, pessoas. Eu vou passar todos os contatos do Ban em todas as redes sociais aí da Kali, tá? Então quem quiser entrar em contato com ele vai estar lá os dados dele. É isso aí. E por enquanto é isso, né? Assim que acabar os períodos de quarentena, se vocês quiserem até me seguir no meu perfil pessoal, ou então até no The Art of JKD, a gente vai dar um anúncio, olha, estamos retornando dia tal, academia tal já retornou, academia Y ainda não retornou e por aí vai. Beleza? Bacana. Tem uma última pergunta que eu ouvi falar.
que treinamentos usando peso e elástico para desenvolver velocidade seria pura farsa. É verdade ou não? Se treinamento com peso e elástico é farsa para você desenvolver velocidade, então é uma farsa também que você se fortalece com o elástico. E muita pessoa se fortalece com elástico. Então, não tem base nenhuma isso aí. Legal, legal. Bom, Nixon gente. Andrade, só um minutinho. Oi. Nixon Andrade, as suas aulas são live? Nixon, as minhas aulas são o seguinte: é um conteúdo que eu já gravei, né, eu gravo esse conteúdo durante a semana, edito e faço uma conferência com meus alunos através de uma plataforma e a gente acompanha as aulas juntos. E aí tem um período para prática. Então, por exemplo, eu estou dando a aula de escovar os dentes. Aí eu mostro como que é a movimentação, eles vão fazendo junto, aí chega um momento que eu falo assim, agora período para prática. Aí aparece lá 10 minutos para prática. Aí pausa a conferência, vocês começam a treinar sozinhos. Ah, tô com dúvida, me chama e a gente faz uma conferência, eu e a pessoa que tem dúvida, e eu corrijo. Cobra quanto para as aulas de quarentena de Jeet Kune Do? A quarentena de Jeet Kune Do, ela está R$ 100 por pessoa. Ela acontece quinzenalmente. Por que ela acontece quinzenalmente? Porque é o mesmo, é como se fosse o mesmo período de treino do pessoal do Ibirapuera. Quinzenalmente aos domingos. Legal. Tem muita gente interessada aí já em abrir uma outra turma aí, iniciante. E tem um Legal. rapaz aqui. Um bom praticante de Jeet Kune Do acaba com o oponente em menos de 1 minuto? Eu acho que um bom praticante de qualquer menos de 1 minuto. Independente de ser Jeet Kune Do. A questão é, você garante que você vai acabar com um adversário em menos de 1 minuto? Não sei. Então você tem que treinar de forma maluca para você conseguir fazer isso. Eu garanto. Mas você não vale, você usa cheat, pô. Pô, cara, muito bacana te rever aí, tá? Muito bacana mesmo, cara. Tem mais pergunta, tem mais pergunta. Vamos lá. Bruce Lee tinha algum segredo técnico ao treinamento que não está no Jeet Kune Do? Se sim, quais são elas? Quer saber como é que é lá? O toque da morte? O toque da morte. O toque da morte. O Gabriel tá tentando me enrolar já tem algum tempo. Ele tá mandando essa pergunta para mim já a semana inteira. Qual que é o segredo do Jeet Kune Do? Cara, o Bruce Lee fazia muitas coisas que não era do Jeet Kune Do, que ele não ensinava como metodologia do Jeet Kune Do. Muitas. Né? Mas... Jim Mart. Oi? É o Jim Mart. Jim Mart. Jim Mart lá do... Mas assim, esse negócio de segredo, técnica misteriosa, não. Não mesmo. Inclusive, eu não acredito nessas coisas. Maravilha. Cara, novamente aí, obrigado. Obrigado por estar participando da live. Obrigado aí, agradeço, prazer rever você novamente. Vamos ver se a gente consegue fazer outras, tá? Com certeza. O tempo permitindo aí, a gente podendo estar fazendo. E tá vendo que já deu praticamente 2 lives, né? Já deu 2 lives aí para a gente poder estar esclarecendo. Então, é um assunto muito vasto, tá bom? Isso aí. Galera, se tiver alguma pergunta que ficou aí até o final, tá? E se tiver alguma dúvida, eu quero só tirar uma dúvida, pode entrar em contato, não tem problema não, a gente conversa, a gente troca experiência. Vou colocar os contatos do Ban aí no Instagram e aonde eu for compartilhando aí em outras redes sociais, vai ficar no YouTube também salvo. As duas lives, tá? As 2 lives. Tá bom? Beleza. Cara, um grande abraço. Se cuida aí, valeu, tá? Se cuida aí e fica com Deus aí. Vocês também. Salam pô. Um abraço. Salamat pô.